Meus caros, nos sermões e conferências que vamos fazendo para vocês, sempre, todo dia, toda semana, ao longo do tempo, nessa capela, nós vamos abrindo os olhos de vocês para muitos conceitos que antes, em outras gerações, eram coisas óbvias para todo mundo e hoje já não são mais. As ideias vão mudando ao longo do tempo na sociedade. Isso não é necessariamente bom, nem necessariamente ruim, mas é um fato. Ao longo da história do mundo, há uma luta de ideias, de princípios, de visões das coisas. Visões sobre Deus, visões sobre o mundo, visões sobre o ser humano. Visões corretas e visões erradas. E nossa época está de parabéns, ela colecionou um arsenal de loucuras. E existe um conceito básico e fundamental que sofreu na nossa época um colapso, sobre o qual as pessoas em geral não têm mais a compreensão que deveriam ter. As pessoas em geral somos nós. É a noção de bem comum. E a falta de noção sobre o bem comum estragou as pessoas. E isso tem consequências. Consequências na família de vocês, na vida social, nas relações que temos com as pessoas, com os grupos de pessoas onde estamos e na nossa vida espiritual, nas nossas relações com Deus. Nós temos uma conferência na última jornada de casais, está no nosso canal, no YouTube, sobre o bem comum e a família. Mas hoje vamos falar do estrago que a falta de noção correta de bem comum causa na nossa vida espiritual, nas nossas relações com Deus. A compreensão correta da noção de bem comum é um pilar fundamental, não só para a vida social, não só para a vida familiar, mas crucialmente para a vida espiritual e para a santificação de todo católico. Para quem não teve inteligência entortada pelo liberalismo, o bem comum não é uma mera somatória dos bens individuais de cada um. Para quem não teve inteligência entortada por ideologias comunistas e nazistas totalitárias, o bem comum não é uma imposição coletivista e estatal que esmaga as pessoas. Para quem não teve inteligência entortada pelo personalismo, o bem comum não é um conjunto de condições para garantir a liberdade e a autonomia da pessoa. Tudo isso está errado. O bem comum é o fim para o qual a sociedade está ordenada, permitindo que os membros da sociedade alcancem a perfeição neste mundo e, finalmente, a perfeição na vida eterna. Lembre-se sempre, o bem comum é diferente do bem particular, não só em quantidade, mas na qualidade e na sua natureza. O bem comum, ele é de uma qualidade superior ao bem individual de cada um. O bem comum é composto por tudo que permite aos membros de uma sociedade poder viver de maneira virtuosa. Paz, justiça, ordem, recursos materiais, tudo isso são meios para a virtude, para a felicidade. E no céu, a visão de Deus é o bem comum final de todos os bem-aventurados. São Tomás ensina que o bem comum, o bem da multidão, é maior e mais divino do que o bem de um só. Ele quer dizer mais divino porque o bem comum exerce uma influência maior sobre mais pessoas. Quanto maior um bem, mais seres que estão debaixo dele, sobre ele, sofrem sua influência. E se assim, em primeiro lugar, com Deus, que exerce uma influência causal universal. Ele governa todas as coisas, ele causou todas as coisas e continua conservando todas as coisas e dirigindo tudo. E o bem comum, tendo uma causalidade maior sobre mais seres, ele é de uma qualidade superior ao bem individual e ele é, portanto, mais divino, porque ele é equiparável, em certa medida, à causalidade que Deus tem sobre as coisas. Isso significa que, na ordem natural neste mundo, a parte de um todo deve amar mais o todo do que a si mesma. Do mesmo jeito que a mão se expõe para proteger a cabeça quando você está caindo, porque o bem da cabeça diz mais respeito ao bem comum do corpo todo do que se a mão se machucar. Cada pessoa deve sacrificar bens pessoais na medida do necessário para o bem comum. E a vida espiritual não acontece no vazio. Uma grande montanha não aparece numa planície sozinha, isolada. A vida espiritual é a ordenação da alma para Deus, são nossas relações com Deus. E a compreensão correta do que é o bem comum molda as nossas relações com Deus. A compreensão adequada do bem comum, em primeiro lugar, faz com que nós vençamos o egoísmo. Que lembre-se, é o oposto da caridade. A caridade tem uma obsessão só
Buscar os interesses de Deus. Pouco importa o que aconteça comigo, se Deus tira proveito disso, então está bem. E a compreensão do bem comum faz com que as pessoas superem o egoísmo. Lembre-se, o pecado original inclina o homem a amar a si mesmo de maneira desordenada. E a noção de bem comum exige que o católico ordene seus bens privados ao bem de todos e, ultimamente, para os interesses de Deus. Lembre-se, quando as pessoas falarem que a família é causa de neuroses na vida individual das pessoas, eu lamento muito, é o pecado de cada um. É o amor desordenado por si mesmo que parasita o bem comum da família, instrumentalizando para o seu bem individual em detrimento do bem dos outros na família. É isso que causa problema em família. Se vocês sacrificarem o bem individual pelo bem de todos na família, vocês verão como as coisas mudarão imediatamente. Deve ser assim na capela também. Espiritualmente, isso combate a soberba, a avareza, forçando um fiel católico a sair de si mesmo. Lembre-se, é um dos efeitos da caridade, o êxtase. Extare, estar fora de si. Você esquece de si mesmo e você pensa nos outros. Quando um católico compreende direito a noção de bem comum, a sua vida espiritual ganha firmeza, ganha profundidade e ganha equilíbrio. As virtudes são todas fortalecidas. Você começa a entender que a santidade exige dar a cada um o que é seu. É a virtude da justiça. Você reflete para ver qual é o bem comum e não o seu bem pessoal, e você não age por precipitação, age com reflexão, fortalecendo a prudência. Você tempera, mortifica suas paixões pessoais pelo bem comum, favorece a temperança. E você suporta as dificuldades de cumprir seu dever pelo bem comum. E assim você adquire fortaleza. Você começa a entender então que a santidade exige dar a cada um o que é seu e isso contribui para o todo. Você não vê a fé como um problema pessoal só, mas como algo que exige a construção da sociedade sob a lei do Evangelho. Amai-vos uns aos outros. Por exemplo, um pai de família trabalha não só para ganhar o seu dinheiro, mas para sustentar a célula básica da sociedade, que é a família, contribuindo para o bem comum temporal da família e indiretamente para o bem espiritual da família. Lá em casa a gente sempre ouvia, os filhos, né, que vai encaminhando a vida direito, porque quando você crescer, o seu dinheiro terá que ser suficiente não só para você, mas para todo mundo, para sua esposa, para os seus filhos. O seu trabalho deve ajudar os outros, seu diploma deve servir para alguma coisa que ajude todo mundo. Ao ouvir essas coisas, os filhos vão tendo uma noção mais exata do que é o bem comum. E eles vão se orientando não só para buscar resolver sua vida pessoal, mas encaminhar sua vida pessoal em função do bem comum, da sua futura família, da sociedade em que se está. Dá o sentido de sacrifício, a compreensão de que o todo é superior a você. Leva a pessoa a ter um espírito de sacrifício pessoal. Dá para a pessoa o sentido de abnegação. Ela abraça os sofrimentos diários, unindo-se à cruz de Cristo. Sem noção exata de bem comum, não existe vida cristã de fato. A compreensão adequada do bem comum traz paz interior. Santo Agostinho define a paz como a tranquilidade da ordem. Cada coisa está no seu lugar, faz o que deve fazer e reina uma grande tranquilidade. Essa tranquilidade que existe quando tudo está no seu lugar e faz o que tem que fazer, chama-se paz. Quando cada um busca o bem comum, nós colaboramos com a ordem providencial de Deus para o mundo, fazemos nosso dever onde estamos. Isso gera grande paz de consciência, sabendo que as nossas ações individuais estão integradas para um propósito comum maior do bem comum. A distorção do conceito de bem comum leva a erros espirituais graves, fazendo com que a pessoa oscile entre vários erros. Um individualismo liberal, um coletivismo totalitário. Quando a pessoa abraçou a ideia liberal de bem comum, isso terá impactos na religião. Por exemplo, a fé dela, a virtude de fé, sofrerá uma espécie de privatização radical. Terminará no sentimentalismo. A fé é uma questão de vida individual. Não tem nenhuma relação com a sociedade. Quando alguém pensa que o bem comum é a soma de interesses individuais, essa pessoa tenderá, na religião, a ver a fé apenas como algo entre eu e Jesus, ignorando que ela faz parte de um corpo místico, que os seus atos têm consequências
na vida coletiva da igreja. Gera uma espiritualidade egoísta, intimista, e a pessoa não verá que os seus atos têm consequências na sociedade. E ela será tomada pelo vício da assídia, que é a preguiça espiritual. Esse tédio de elevar a alma para Deus, porque exige esforço, exige mortificação e recolhimento, e mortificação dos sentidos. Ela terá assídia em relação aos deveres de Estado e a caridade para com o próximo. Deixará os outros na mão, não fará os esforços necessários para garantir que algo seja feito, porque se não for feito, os outros ficarão prejudicados. A pessoa não pensa nesse aspecto da vida dela. Muitas vezes as pessoas, quando têm esses defeitos, não fazem isso por um egoísmo deliberado, mas é fruto de uma lacuna na formação durante a juventude, uma lacuna no pensamento. Não se falava para essa pessoa de maneira comum sobre o bem comum. Essa pessoa precisará se adestrar, ela terá que se habituar a ver as implicações coletivas dos seus atos, as implicações coletivas das suas negligências. Ela terá que habituar sua inteligência a pensar também nesse aspecto das coisas, que é um aspecto prioritário. Ele sempre deve aparecer no nosso pensamento. Quais são as consequências disso para os outros? A pessoa entrará num utilitarismo moral. Ela começará a julgar suas ações pelo benefício imediato próprio. Perda do espírito de sacrifício, e a religião será vivida para sentir-se bem, em vez de um serviço a Deus e ao próximo por amor a Deus, exigindo o sacrifício. Para que vocês compreendam que é impossível fazer o bem, fazer caridade sem sacrifício, é muito fácil. Vamos fazer uma experiência mental aqui. Se eu tenho um hambúrguer e a pessoa do meu lado não tem nada para comer, só tem um jeito de eu fazer o bem para essa pessoa. Eu sacrificar metade do meu hambúrguer. Aí eu farei o bem para essa pessoa. Não é possível fazer bem nenhum sem algum sacrifício. De alguma coisa que seria a sua. O outro erro que vem da má compreensão do bem comum é uma visão totalitária do bem comum. Uma ideologia do Estado, uma ideologia do partido, uma ideologia da classe. Fazer o bem comum neste mundo, estar identificado com o Estado, com a raça, com a classe. O fim último do homem é colocado aí. A consciência moral, a lei moral, se tornam reféns da coletividade. Você não pode se opor à massa, mesmo vendo que ela está errada. O católico, se ele cair nisso daí, ele acabará sacrificando a verdade moral pela eficácia política, o que significa na prática uma apostasia. O perigo está em esquecer que a pessoa humana, pelo seu destino eterno, a visão beatífica em Deus, vai muito além do bem comum nesta vida. De que o Estado é para o homem, não o homem para o Estado, na ordem do fim último. O Estado deve garantir o bem comum para que as pessoas salvem a alma delas. O homem não pode ser aniquilado pela supremacia do Estado, ou de uma raça, ou de uma classe. Na prática, pelo menos, a responsabilidade individual começa a se diluir na massa. E a pessoa começa a cometer pecados, muitas vezes graves, colaborando com leis injustas, com ódios políticos, sob a desculpa de buscar um suposto bem maior social, de uma classe, de uma minoria do Estado. Olha, eu não entendo por que tem gente que tem uma tara em colocar todo o poder na mão do Estado. Eu não entendo isso. Só tem um tipo de gente que é capaz de defender esse tipo de coisa. É quem vive às custas do Estado. É incompreensível como é que alguém abdica da dignidade de ser causa das coisas, por sua responsabilidade pessoal, bem ordenada, para colocar toda a responsabilidade na mão do Estado. Eu não entendo isso daqui. A pessoa implora para ser escravizada pelo Estado e fica transformando o Estado num monstro. Eu não entendo isso aqui. Enfim. Finalmente, as discussões mais importantes no século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial, giraram e giram ainda hoje em torno do personalismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o personalismo introduziu uma confusão de ideias e de princípios na teologia, na filosofia, tentando proteger as pessoas do totalitarismo,
por causa do que se viu na Segunda Guerra Mundial. Mas acabou com alguma desculpa talvez justificável, isolando as pessoas da ordem natural e sobrenatural correta que elas têm, com graves consequências na vida espiritual das pessoas. Na doutrina católica correta, o homem subordina o seu bem privado ao bem comum. Não porque o Estado seja Deus, mas porque o bem comum, nas palavras de São Tomás, citando Aristóteles, é um bem melhor e mais divino do que o bem de uma parte. A dignidade do homem vem da sua ordenação para Deus, que é o bem comum supremo. E o personalismo introduzirá uma inovação no século XX. Para combater o nazismo e o comunismo, os personalistas argumentaram que o homem é um todo em si mesmo e que a sociedade existe para a pessoa humana e não a pessoa ordenada ao bem comum da sociedade. E assim o que fizeram foi inverter a hierarquia dos bens, dos fins do homem, o fim pessoal e o fim comum. O fim pessoal tem a primazia sobre o fim comum. E fizeram isso sob a desculpa de que, com a ideia de buscar um bem comum, na Segunda Guerra e depois, as pessoas sofreram com o socialismo, o comunismo e o nazismo. Ora, na verdade, essas ideologias elas têm uma visão errada de bem comum. Lembre-se, a gente não opõe um erro ao erro oposto, né? Nós combatemos os erros com verdades. Nós não criamos um erro para combater um erro oposto. E eu gostaria de deixar uma coisa clara, que foi absolutamente ensinado de modo obsessivo no seminário para nós. Nós não defendemos a criação de sistemas de pensamento novos e inovadores para resolver problemas modernos. Nós defendemos que nós vamos lá nos princípios de sempre, que são sempre válidos, e aplicamos com sabedoria nos problemas modernos. Nós vamos nos princípios de sempre para resolver os problemas que nós temos hoje, ao invés de inventar um outro sistema para acabar criando mais problemas. O bem comum deixou de ser um fim virtuoso a ser amado e buscado por si mesmo e passou a ser visto como um mero conjunto de condições instrumentais para garantir a liberdade e a autonomia da pessoa humana. O bem comum está em função da pessoa. O bem comum foi rebaixado a um meio para servir a pessoa individual, mas tudo isso apresentado com aparência de vida espiritual. Porque no século XX, muitos pensadores católicos acabaram, infelizmente, apoiando o personalismo. Essa mudança filosófica não ficou nos livros, desceu para a catequese, para a liturgia, para a vida cética e mística das pessoas, alterando profundamente a espiritualidade católica, de fato, hoje em dia, já faz décadas. Na doutrina católica, a vida espiritual é teocêntrica. Deus está no meio de tudo. Tudo é para a glória de Deus. É o princípio e fundamento de Santo Inácio. Com o personalismo, a dignidade da pessoa humana tornou-se na prática o dogma central. Na prática, por mais que se diga que não, a religião passa a ser um meio de realização pessoal. O católico moderno muitas vezes vai à missa não para dar o culto devido a Deus, o culto da sociedade. Eu gostaria de lembrar vocês que a palavra liturgia em grego significa ato público. O liturgo é aquela pessoa oficialmente deputada pela sociedade para fazer um ato público. A liturgia é um ato público, em primeiro lugar. Por isso que a igreja obriga a ir na missa nos domingos e dias de preceito, porque a igreja é uma sociedade instituída por Jesus Cristo para, em primeiro lugar, dar o culto público devido a Deus. Isso se faz na missa, e os membros dessa sociedade devem, então, se unir presencialmente, de maneira regular, pelo menos uma vez na semana, para dar a Deus o culto que lhe é devido. É um dever de justiça. Na prática, por mais que se diga que não, as pessoas elas vão na missa hoje em dia sem a ideia correta de bem comum. Elas vão para sentir-se bem, para celebrar a comunidade particular entre as pessoas. Perdeu-se o sentido de sacrifício. Lógico, se o bem comum deve estar orientado ao bem da pessoa e não o indivíduo para o bem comum, óbvio, e isso exige sacrifício do indivíduo.
para buscar o bem comum, o que pensar da noção de sacrifício na missa? Também irá por água abaixo. Se a sociedade e a igreja existem para mim, por que eu deveria me sacrificar por elas? Elas é que devem se acomodar a mim. E a igreja é que deve aceitar todas as diferenças, porque ela é um conjunto de muitas diferenças. E assim se sacrifica o bem comum, por caprichos individuais. A noção correta de bem comum exige que a parte de um todo, se submeta à lei, que põe ordem no todo. Faz com que a pessoa veja as autoridades legítimas como um reflexo da autoridade de Deus. Por exemplo, toda lei, ela é feita para o bem comum. Lembre-se disso, é uma ordenação da razão feita pela autoridade legítima para o bem comum. Isso exige um sacrifício de cada indivíduo da sociedade que cumprirá aquela lei, sacrificando um bem pessoal pelo bem comum. E o sacrifício desse bem individual é razoável. É uma ordenação da razão. A lei, ela é uma mestra de bom senso. Agora, toda lei exige algum sacrifício pessoal para o seu cumprimento. Por exemplo, Deus no começo do mundo colocou uma lei para os seres humanos: crescei e multiplicai-os. Isso exige sacrifício. Você passa mal na gravidez, tem dor no parto, as dificuldades da amamentação, cuidar de uma criança. Tudo isso é um sacrifício que retornará no bem comum da sociedade, pela educação católica dos filhos, pela geração de filhos para a sociedade e para Deus, bem informados. Isso exige um sacrifício pessoal de vocês. Isso é algo intrínseco à lei. Ora, se toda dificuldade na própria execução da lei fosse motivo para não cumprir a lei, então não tinha mais lei. Se toda mulher tivesse dispensado de ter filho porque passa mal na gravidez, porque vai ter que cuidar de criança chorando, porque vai ter que dar de mamar, porque vai ter dor no parto, então ninguém mais nasce. O próprio sacrifício que a lei pede é motivo para dispensar da própria lei. Então isso aqui não tem sentido. A conta não fecha. Para a mulher se ver dispensada, poder espaçar os filhos, tem que ter algum motivo grave que venha a mais da própria gravidez. Alguma doença a mais, algum problema sério a mais, além da própria gravidez. Toda lei exige atos que têm alguma dificuldade em si mesmos. Isso não basta para dispensar da lei. É necessário fazer um sacrifício pelo bem comum. Ora, o personalismo exaltou a consciência pessoal, a liberdade criativa, acima da obediência objetiva. A autoridade passou a ser vista como suspeita, como algo que limita a expansão da minha personalidade. Na vida espiritual, isso gerou fiéis que escolhem dogmas, quais dogmas ou mandamentos eles querem seguir. Porque, se para mim, eu e o meu marido, nós juntos, nós refletimos e vimos que para o nosso bem pessoal é melhor a gente ter só 2 filhos, aí você vai lá com o padre e fala, se vocês conversaram entre vocês e vocês decidiram isso que é melhor para vocês, então tudo bem. Porque julgam a verdade pelo critério da própria experiência pessoal e não pela adesão a uma ordem objetiva de bem. Aí quem sofre com isso é a sociedade depois. Como falamos, o bem comum exige a saída de si mesmo. Êxtase, um dos efeitos do amor. E o personalismo, ao focar na interioridade e na subjetividade inalienável, na dignidade da pessoa humana, de maneira paradoxal, fechou as pessoas em si mesmas, maquiando com a ideia errada de altruísmo ou de preocupação com o outro, o que na verdade é egoísmo. Prejuízo à sociedade, buscando um bem pessoal. A santidade foi desvinculada das obrigações de Estado, do bem comum, social. Criou-se uma espiritualidade sentimental. O amor ao próximo se tornou agora sinônimo de respeito à diferença ou de tolerância, perdendo a dimensão viril de querer um bem objetivo, a conversão do outro, a virtude do outro e minha também, para o bem de todos. Se a pessoa humana é o valor supremo e se a pessoa humana tem uma dignidade infinita, só Deus tem dignidade infinita, São Tomás é muito claro. Então a ideia de que ela possa ser punida nesse mundo e na outra torna-se escandalosa.
A compreensão do inferno, do purgatório, a necessidade de penitência, tudo isso sofreu um colapso. Na doutrina católica, a punição serve para restabelecer a ordem do bem comum que foi violada por um ato pecaminoso de uma pessoa. Na visão personalista, a punição é vista apenas como medicinal para o indivíduo. Ora, no inferno não tem penitência medicinal nenhuma. Ninguém ali vai se corrigir. A pena do inferno serve para colocar ordem nas coisas. Uma retribuição justa, conforme a ordem exigida pelas coisas. Mas não, o personalista não vê a punição como visando a ordem do bem comum, que põe ordem na coletividade. Ela deve estar ordenada ao bem da pessoa. Ora, se no inferno não tem o bem da pessoa, porque a pessoa não vai se corrigir, como aceitar o inferno na visão personalista? A punição nunca é uma exigência da justiça de Deus para restaurar uma ordem comum que foi lesada. Isso enfraquece o combate espiritual contra o pecado. O dízimo, por exemplo, é visto como uma escolha do amor pessoal. Não é um dever de religião, em estrita justiça para o bem comum. Assim, por exemplo, haverá uma mudança profunda de foco na vida espiritual de pessoas que têm uma doutrina católica, uma visão católica mesmo, e pessoas que tiveram a inteligência distorcida pelo personalismo. Quando a pessoa que tem a visão católica da oração, ela adora a Deus em conformidade com a sua vontade, a vontade de Deus. Enquanto que a pessoa personalista, o indivíduo contaminado pelo personalismo, reza pela sua realização pessoal, para o seu conforto emocional e para um encontro consigo mesmo. Uma pessoa que tem uma visão católica do sofrimento, ela vê nisso uma oportunidade de unir-se à cruz, oferecendo um sacrifício pessoal pelo bem comum do corpo místico da igreja, pelo alívio das almas do purgatório, para obter graças para alguém que precisaria se converter, para obter o perdão dos meus pecados para o bem comum. O personalista vê no sofrimento um mal a ser evitado, algo que fere a dignidade humana, a dignidade da pessoa. Com relação à lei, para um católico com sã doutrina, a lei ensina o que é ser livre de verdade das suas paixões. É um reflexo da sabedoria divina. Enquanto que para o personalista, a lei é um limite externo que oprime a liberdade de consciência da pessoa humana. O bem comum para um católico bem formado é um bem divino, que merece ser amado mais do que a própria vida temporal. Enquanto que para o personalista, o bem comum é um instrumento útil para garantir os meus direitos individuais. E assim o personalismo, tentando salvar o homem de um estado totalitário, acabou divinizando o homem. Para a vida espiritual do católico, isso significou a troca da humildade, reconhecer-se parte de um todo ordenado a Deus. A troca disso pela soberba sutil, camuflada de altruísmo. Julgar-se o centro para o qual convergem a sociedade e a religião. Vejam como é muito diferente o ponto de vista da Sagrada Escritura. Foi Deus quem a escreveu. A Sagrada Escritura fala constantemente de salvação dos povos, não somente de uma alma individual. Lembre-se daquela passagem do Apocalipse? Depois dessas coisas olhei, e eis que eu vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, diante do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado do trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos adorando a Deus. É uma visão coletiva da salvação, salvação de povos e tribos. A parábola da ovelha perdida sempre foi, em primeiro lugar, ensinada pelos padres da igreja como falando do gênero humano. A ovelha perdida é o gênero humano que foi perdida por causa do pecado. E o bom pastor deixa as 99 ovelhas boas, que os padres da igreja comparam por esse número aos 9 coros de anjos, também uma visão coletiva, para ir buscar a ovelha que se perdeu, que é o gênero humano. A salvação individual não está excluída, mas não é o sentido primeiro da parábola. O filho pródigo também, os padres da igreja são unânimes em explicar o filho pródigo como os judeus e os pagãos. Uma visão coletiva da obra da salvação de Deus e não da sua vida individual em primeiro lugar, que também não está excluída dessa parábola. Bem, chegamos ao final. A ideia desse sermão
é de dar mais uma mão de tinta, formando vocês um pouco melhor, que a repetição é a mãe dos estudantes. Assim, a gente vai aprendendo cada vez um pouco mais, ouvindo as mesmas coisas. Para que vocês formem bem a noção de bem comum. A noção de bem comum é imprescindível. Uma vez eu vi uma cena impressionante, era na Indonésia, uma reportagem na televisão, era a festa do vilarejo. Era um negócio impressionante. Todos os membros do vilarejo arrumando, depois do final da festa, no dia seguinte, as barracas todas feitas com folhas de palmeira e palha, etc. Todo mundo trabalhando. Ninguém não trabalhava. Todos trabalhavam. Porque eles têm uma visão muito mais clara. Eles não leram São Tomás, mas eles têm a inteligência nesse ponto, pelo menos, bastante reta. O ser humano não caiu do céu de paraquedas, ele não nasceu sozinho em árvore. Ele nasce numa sociedade. O ser humano é um ser naturalmente social. Nós temos ouvido para ouvir os outros. Nós temos boca para falar com os outros. Nós não podemos sozinhos ir atrás de todas as nossas necessidades. Eu preciso de um médico, eu preciso de um advogado, eu preciso de um marceneiro, eu preciso de um encanador, eu preciso de uma pessoa que faça fotocópia, eu preciso de uma pessoa que me compre não sei o quê. Eu não consigo fazer tudo isso sozinho. É o melhor jeito, fazer tudo sozinho é o melhor jeito de não fazer nada direito. O ser humano é, por natureza, um ser social, que deve se organizar em sociedade para, em coletividade, buscar o bem comum. Isso retornará em um bem maior a cada um do que se cada um buscasse o seu bem individual. O bem comum é de uma qualidade superior ao seu bem individual. Se você buscar o seu bem individual, a sociedade se prejudicará. E você também. Lembre-se sempre disso. Uma equipe de futebol, de basquete, quando um jogador está de posse da bola e ele sabe que um outro lança a bola melhor do que ele ou está em posição melhor para fazer um gol, uma cesta, a coisa mais sábia que ele tem é buscar o bem comum da equipe, passar a bola e não querer ter destaque, fazendo um lance desastrado, perdendo o gol ou a cesta. Aí ele buscará o bem comum, a equipe ganhará. Ele fez um sacrifício pessoal do protagonismo dele para alguém que tem melhor condição. Toda a equipe ganhou, ele ganhou. Se ele tivesse buscado o protagonismo pessoal dele, todo mundo tinha perdido, ele também. Bem, espero que isso aqui ajude a formar também uma capela Nossa Senhora das Dores mais bem encaminhada. Viver a religião do modo certo e fazer dessa capela pelo bem comum da igreja, não da capela. Existe o bem comum da capela, mas também está ordenado a um bem comum ainda superior, o bem comum da igreja. Fazer dessa capela, pelo bem comum da igreja, um lugar de graças para todos e com isso também dar a cada um de vocês um bem superior, para o bem da vida espiritual de vocês, um melhor encaminhamento da vida católica de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.